A adoção do homeschooling, que é deixar a criança estudando em casa. É um projeto do presidente Jair Bolsonaro, mas que recebe críticas de parlamentares e de instituições de ensino. A gente vai conversar agora com a deputada federal Luísa Canziani, do PTB do Paraná, que é relatora do projeto. Luísa está no primeiro mandato, foi eleita com 90 mil votos e é formada em Direito. Ela integra a Comissão de Educação na Câmara. Ela está agora já com a gente ao vivo? Ela ouve a gente. Deputada, muito boa tarde. Já vai a minha primeira pergunta. Aqui no Brasil, isso não é legal, né? É proibido. O que vocês estão querendo agora? É regulamentar esse tipo de ensino aqui no país? Muito boa tarde, Elisângela, muito boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Uma alegria, um privilégio poder participar desse programa e discutir um assunto importante, complexo, um assunto que desperta paixões, que é o assunto homeschooling, que é a educação domiciliar no Brasil. E hoje, Elisângela, a gente vive um cenário, especialmente para as famílias que aderem a essa modalidade de ensino, um cenário de muita incerteza e de muita insegurança jurídica, porque a gente não tem nenhum tipo de regulamentação ou legislação que permita o homeschooling, que permita essa modalidade de ensino. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já nos disse, através de uma decisão, que o homeschooling não é inconstitucional, que o homeschooling não fere a nossa Constituição Federal. No entanto, caberia ao Congresso Nacional regulamentar essa questão. Então, é esse o trabalho que nós estamos desempenhando enquanto Congresso Nacional, especialmente enquanto Câmara dos Deputados, fazer uma regulamentação equilibrada, técnica, sensata, para que a gente faça duas coisas, para que a gente dê esse direito às famílias, mas também para que a gente resguarde a integridade física, moral e o desenvolvimento pleno dos nossos alunos. Deputada, mas essa questão do desenvolvimento pleno, né? Fazer com que a criança, o jovem, fique em casa, também não tira o direito de socialização, de estar presente, né, com outros grupos de pessoas, de se socializar mesmo? Daí a importância da regulamentação, Elisângela. De fato, você tocou em um ponto sensível e complexo, que é a questão da socialização, porque a escola, ela não é só um ambiente de transmissão de conhecimento cognitivo, mais do que isso, ela é um ambiente em que os nossos alunos, que as nossas crianças, que os nossos jovens desenvolvem habilidades e competências socioemocionais. Então, a gente precisa, através dessa regulamentação, e nós estamos trabalhando nesse sentido, para a gente garantir uma legislação que ela proteja essas crianças, porque infelizmente, Elisângela, a gente ainda vive em um país em que há uma violência doméstica grande, em que nós temos exploração sexual infantil acontecendo em muitos domicílios brasileiros, que a gente tem problemas, inclusive, de abandono intelectual. Então, através dessa regulamentação e desta elencação em legislação nacional, a gente vai conseguir resguardar, proteger essas crianças e também permitir essa modalidade de ensino às famílias. Essa educação ela seria como? Porque fica sob responsabilidade dos pais totalmente, do ensino ou do tutor. No caso, o professor, como que seria a formação dessa criança dentro de casa? Olha, Elisângela, pergunta importante até para que eu possa esclarecer, porque muita gente que está nos acompanhando e que me questiona, inclusive, através das redes sociais, a diferença entre o período de educação remota, esse período de suspensão de aulas que as nossas famílias brasileiras vivenciaram, e o homeschooling, né? O homeschooling é quando os pais ou responsáveis, eles assumem o protagonismo, o papel de educar formalmente os seus filhos. Então, são eles os grandes responsáveis pelo conhecimento, pelo aprendizado. E no ensino remoto, né, nesse período de suspensão de aulas e de ensino remoto, é uma realidade diferente. Nesse ensino remoto, os pais, obviamente, eles contribuem para o processo de ensino e de aprendizado, mas ainda há essa vinculação direta com a figura do professor e também com a escola. E através dessa regulamentação, Elisângela, a gente vai procurar, e eu tenho convicção de que nós daremos esse passo enquanto Congresso Nacional, de justamente proteger essas crianças e garantir o desenvolvimento
desenvolvimento pleno dessas crianças e desses jovens. Então, nós elencamos no relatório a necessidade dessas famílias estarem necessariamente vinculadas a uma instituição de ensino. Então, essas famílias vão ter que estar vinculadas a uma escola, até para que essa escola possa acompanhar o que está sendo transmitido de conteúdo e, consequentemente, aprendizado nos domicílios das famílias que adotam essa opção de ensino. Nós colocamos, Elisângela, a necessidade das famílias que adotam o homeschooling, delas seguirem a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, absolutamente tudo que o aluno da escola regular aprende, o aluno em educação domiciliar também terá que aprender. Além disso, nós colocamos a necessidade desses alunos passarem por avaliações, para que a gente possa medir o que efetivamente tem sido aprendido através dessa modalidade de ensino. Então, a gente faz nesse relatório, e daí a importância da regulamentação, a gente coloca e elenca uma série de balizas para que a gente possa, em última instância, proteger e garantir o direito à educação a essas crianças e esses jovens. A gente sabe que ainda faltam evidências científicas sobre o ensino dentro de casa, né, domiciliar. Mesmo assim, deputada, acredita que é eficaz esse ensino, que pode ser eficaz? Olha, Elisângela, eu acredito que nenhum pai ou nenhuma mãe faça a opção do homeschooling por preguiça ou por capricho, e sim por acreditar que, de fato, seja o melhor para os seus filhos. Mais de 80% dos países da OCDE já regulamentaram e têm uma legislação específica em relação ao tema. E, de fato, com a regulamentação e com essas limitações e balizas que nós haveremos de aprovar em lei no Congresso Nacional, a gente vai fazer essa proteção à integridade física, moral e coibir questões complexas e sensíveis, como eu já elenquei aqui, questões relacionadas ao abandono intelectual e violência contra essas crianças e esses jovens. Então, a gente pega diversos exemplos e experiências internacionais, inclusive nós nos baseamos na regulamentação de Portugal, na regulamentação de alguns estados norte-americanos. A gente tem também países como África do Sul, como Rússia, que já regulamentaram essa questão, e é muito curioso, viu, Elisângela, que quando o Mandela, ele era presidente da República, o Mandela, um dos grandes líderes que nós temos ao longo da história da humanidade, o Mandela deu esse gesto e trouxe essa permissão na África do Sul para essa modalidade de ensino homeschooling. Então, a gente tem buscado o que há de melhor em termos de experiências internacionais e estamos construindo, mais uma vez, um texto técnico, sensível, equilibrado, que vai proteger e que vai garantir o direito à aprendizagem e à proteção da integridade física e moral das nossas crianças. Hoje, por exemplo, se um pai e uma mãe decidem aí não deixar o filho para a escola estudar em casa, o que acontece com essa família hoje? Olha, Elisângela, muitas famílias têm sido processadas, então a gente tem acompanhado alguns relatos de famílias espalhadas por diversos estados brasileiros em que, enfim, o Poder Judiciário e outras instituições têm perseguido essas famílias, têm processado essas famílias. Nossas famílias muitas vezes estão, inclusive, mudando de país para exercer o direito da educação domiciliar. E aí a importância dessa regulamentação, até porque o Supremo Tribunal Federal já colocou sob a responsabilidade do Congresso Nacional esta missão. Além disso, Elisângela, hoje a gente tem cerca de 15 mil famílias no Brasil que adotam essa modalidade de ensino. E da maneira com que nós nos encontramos hoje, nós, Estado, não conseguimos visualizar, monitorar e avaliar o que efetivamente está acontecendo nesses lares brasileiros. Daí a importância também da regulamentação. A gente tem aí até um contraponto, né? Porque na pandemia, muitas famílias não conseguiram dar sequência aos estudos dos filhos em casa. Muitos pais reclamaram que não conseguia dar toda essa atenção, o filho não acompanhava de casa as aulas de forma correta. E aí vem de encontro essa regulamentação do ensino em domicílio. Como que funciona, né, deputada? Como pensar a respeito disso? Porque na pandemia os pais reclamavam desse tipo de ensino e não viam a hora da escola voltar a funcionar. E hoje a gente tem essa questão em discussão.
Olha, Elisângela, de fato você tocou num ponto complexo e importante em que muitos pais e famílias brasileiras se sentiram despreparados para lidar com seus filhos nesse período de suspensão de aulas, de pandemia. Inclusive, a gente conseguiu visualizar um reconhecimento de muitas famílias, de muitos pais ou responsáveis do papel imprescindível, da dedicação, do esforço, da resiliência que um profissional da educação, que um professor tem que ter para educar os seus alunos. Então, de fato, a gente teve essa realidade no sentido de valorizar e demonstrar cada vez mais a importância da educação brasileira e da instituição escola. Mas nós, enquanto Congresso Nacional, a gente tem discutido pautas importantíssimas para a educação brasileira que atingem a grande massa da educação brasileira, que é aquele aluno do ensino público, né, o aluno regular da nossa escola pública. Então, haveremos de aprovar, inclusive, nesta semana, na Câmara dos Deputados, um requerimento de urgência para que a gente possa discutir o projeto do Sistema Nacional de Educação. Estamos também discutindo e aprovando projetos importantes que justamente abrangem essa grande massa e parcela da educação brasileira. Mas nós temos essa pauta do ensino domiciliar como uma pauta extremamente antiga na Câmara dos Deputados, há projetos que tramitam há mais de 20 anos no Congresso Nacional, e nós acreditamos que com um texto sensato, equilibrado, sob a liderança do presidente Arthur Lira, nós haveremos de dar esse passo sem, obviamente, deixar pautas e projetos imprescindíveis para o desenvolvimento da educação brasileira, que tanto sofreu nesse período de pandemia, né, em que a gente viu a nossa crise de aprendizagem ficar ainda mais escancarada, as desigualdades educacionais ficaram ainda mais evidentes. Então, de fato, a gente deve cuidar das pautas importantes para a educação brasileira, para a grande massa dos estudantes do nosso país, mas nós acreditamos que, paralelamente, a gente também pode discutir e aprovar uma matéria importante, que é a matéria do homeschooling. Deputada, muito obrigada pela participação aqui na Jovem Pan, extremamente esclarecedora. Muito obrigada pela gentileza, Elisângela. E se me permite, gostaria de, enfim, deixar aqui um convite para que todo mundo que está nos acompanhando nos procure através das redes sociais. O meu Instagram é @luiza_Canziani, para que a gente possa deixar esse tema mais claro, desmistificar não só esse tema, mas outros temas importantes para a educação brasileira também. Muito obrigada.